Em março de 2020, eu sobrevivi a 6 circuit breakers. A Bolsa de Valores brasileira interrompeu sua negociação 6 vezes. Eu lembro como se fosse ontem. Eu olhava minha carteira de investimentos entre um paciente e outro e via minha rentabilidade cada vez mais negativa. Eu lembro que teve uma vez, eu olhei a minha rentabilidade e estava menos 40%. Isso porque eu tinha iniciado no mundo dos investimentos há apenas 2 meses. Nesse vídeo eu quero contar pra você tudo o que eu passei, toda a minha história, todos os meus erros e os meus acertos para que você consiga aprender e se tornar um investidor ainda melhor. E fica até o final do vídeo porque no final do vídeo eu quero trazer 5 reflexões dos meus maiores aprendizados nos últimos anos e também como eu sobrevivi a 6 circuit breakers, apresentando uma rentabilidade positiva e crescente nos últimos anos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber, eu sou médico e eu invisto na Bolsa de Valores desde o começo de 2020, o ano que de fato aconteceu a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. E quem me vê assim hoje não imagina o tanto que eu lutei para conseguir chegar até aqui. O ano era 1995 e eu nasci numa cidadezinha no interior do Mato Grosso do Sul chamada Cacilândia. Uma cidadezinha de aproximadamente 25 mil habitantes. E com apenas 15 anos eu já percebi que naquela cidade eu não ia conseguir alcançar o meu grande objetivo, que era me tornar médico. Então, com apenas 15 anos de idade, eu comecei a olhar na internet os melhores colégios do Brasil. E eu descobri que na capital, Campo Grande, havia um colégio muito bom que poderia me ajudar a alcançar o meu objetivo. Então, eu e minha mãe pegamos o ônibus da saúde e fomos até esse colégio. Eu lembro até hoje detalhes da viagem. Eu lembro que no chão tinha urina e que eu estava sentado na escada e que foi muito difícil. Essa viagem não foi fácil, foi uma viagem muito longa, muito cansativa. E com a mesma roupa do corpo que eu estava, quando eu cheguei na cidade, eu já procurei pelo diretor desse colégio. Eu lembro até hoje o nome dele era Jamal. Inclusive eu tenho um grande carinho e admiração por ele. Ele olhou meu boletim, viu que eu tinha boas notas e finalmente eu consegui essa bolsa de estudos. Foram 2 anos de muito estudo, foram anos difíceis, porque como era um colégio de pessoas muito ricas e eu não tinha tanto dinheiro, em alguns momentos eu acabava sendo um pouco excluído. Afinal, eu tinha apenas 15 para 16 anos e estava sozinho numa cidade que eu não conhecia ninguém. Eu até fiz promessa, eu prometi que eu ficaria no colégio das 7 da manhã até as 10 da noite, todos os dias, para que eu conseguisse passar em medicina. E ainda chegava em casa, muitas vezes eu ainda estudava de madrugada. Enfim, depois de estudar muito, eu comecei a prestar os vestibulares para medicina. E essa foi a primeira vez que eu andei de avião. Eu lembro muito bem que eu peguei aqueles avião teco-teco, fui até o Rio de Janeiro com a minha mãe. Foi uma viagem também difícil, tinha um pouco de turbulência. E nem eu nem minha mãe nunca tínhamos andado de avião, foi a nossa primeira vez. Prestei inúmeros vestibulares pelo Brasil e depois de muito estudo finalmente consegui passar em medicina. Inclusive eu quero colocar um vídeo que eu nunca mostrei pra ninguém e não é pra dar risada, é o vídeo de quando eu fui aprovado no vestibular de medicina. Calma, cara. Senta aqui. Nossa, eu passei! Jesus! Enfim, como vocês puderam ver, passei em medicina e me mudei para uma cidade no interior de São Paulo e cursei medicina durante 6 anos. E durante a graduação eu dei muita monitoria, inclusive dei monitoria remunerada. E nessa época eu já juntava dinheiro. Eu financiei minha faculdade 100% pelo FIES, inclusive estou pagando até hoje. Então, no ano de 2019 eu me formei e me mudei para a cidade de São Paulo, capital, que é a cidade onde eu moro atualmente. E adivinhe, no final de 2019 foi o ano em que começaram a crescer os casos de Covid-19 em outros países e eu estava recém-formado. Então, no ano de 2020, foi novamente um ano muito difícil, as pessoas estavam morrendo nos hospitais, a Covid-19 ainda era uma doença muito nova para todos nós, inclusive para nós médicos. E foi bem nessa época também que eu comecei a estudar sobre investimentos, eu li alguns livros, também assistia muitos vídeos no YouTube, fiz alguns cursos. E naquela época, como eu não sabia muito bem o que eu queria de especialidade, eu comecei a estudar sobre investimentos porque afinal eu já estava ganhando um pouco de dinheiro trabalhando como médico e precisava saber o que eu ia fazer com o dinheiro que eu estava recebendo. Além de ter que pagar o meu FIES e ter que pagar as minhas despesas, era um dinheiro que ainda sobrava
para eu poder começar a investir. E no meio daquela confusão toda, pandemia, preocupado com a minha família, eu confesso que eu estava um pouco frustrado por não saber o que eu queria de especialidade e também por estar passando por aquele momento tão difícil em que as pessoas estavam morrendo, estavam sendo entubadas, a gente não tinha certeza do que ia acontecer. E eu comecei a ver na Bolsa de Valores uma saída, uma espécie de fuga para os meus problemas. Então naquela época eu já tinha começado a estudar bastante sobre investimentos e foi onde eu, infelizmente, coloquei todo o meu patrimônio, todo o dinheiro que eu tinha acumulado, o dinheiro da mesada da minha avó, o dinheiro que eu tinha recebido em algumas bolsas de monitoria que eu tinha feito, eu coloquei todo o meu dinheiro na Bolsa de Valores no começo de 2020. E depois disso, lembrando vocês, aconteceram 6 circuit breakers. A Bolsa de Valores interrompeu a sua negociação 6 vezes. E eu, infelizmente, vi todo o meu dinheiro desvalorizar em um curto período de tempo. Eu tinha colocado todo o meu dinheiro ali mais ou menos em fevereiro de 2020, eu já estava com todo o meu patrimônio alocado em bolsa, e eu vi a minha carteira desvalorizar 40%. Lembro que doía, eu senti uma dor no estômago, entre um paciente e outro, eu olhava meus investimentos, eu queria morrer, eu queria desistir de tudo, mas por sorte o meu mindset já estava ajustado e eu sabia que as empresas que eu tinha em carteira eram boas empresas e eu não desisti. Eu continuei comprando e continuei aportando. Eu fui trabalhar mais, eu lembro que eu dava plantão à noite para conseguir levantar mais dinheiro, para conseguir comprar mais empresas, porque na minha cabeça eu já tinha certo que aquilo era sim uma oportunidade de investimentos e que sim, a pandemia ia passar e mesmo com uma inexperiência no mercado, eu sabia que os meus investimentos iam voltar a se valorizar e que as minhas empresas eram muito boas. Então eu comecei a comprar mais e mais, ia caindo, eu ia comprando, ia caindo, eu ia comprando, ia caindo, eu ia trabalhando e também, como eu disse, era uma espécie de fuga dos meus problemas, porque eu acreditava e depositava as minhas expectativas na Bolsa de Valores, achando naquela época que eu ia conseguir ficar rico do dia para a noite. Eu achava por alguns momentos que os investimentos iam me tirar de alguma forma daquela situação. E os Circuit Breakers em 2020 aconteceram no mês de março, nos dias 9, 11, 12, 16 e 18, sendo que no dia 12 ocorreram 2 Circuit Breakers. A Bolsa de Valores interrompeu a sua negociação por 2 vezes em um único dia. Ou seja, no mês de março de 2020, a Bolsa de Valores acumulou a sua maior queda nos últimos 22 anos. E eu tinha colocado todo o meu patrimônio na Bolsa de Valores. A minha sorte foi que eu não vendi meus investimentos. Como eu disse, eu comecei a comprar mais e mais. E naquela época eu investi um pouco diferente. Eu investi em empresas de varejo, investi em construção civil, investia em empresas que alugavam carros e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente daquela época. Mas por sorte, as minhas empresas eram empresas boas, apesar de não ser empresas de setores que eu invisto atualmente, e elas finalmente conseguiram se valorizar e até tive uma boa rentabilidade por ter comprado muita empresa ali no fundo, no auge da crise. Por exemplo, Petrobras, eu paguei 14, 13 reais em Petrobras, comprei bastante Petrobras e ela dobrou, triplicou e foi onde eu consegui recuperar os meus investimentos e ainda consegui sair com lucro daquela época. Ufa, e deu certo, a pandemia passou, os meus investimentos valorizaram e hoje eu sigo uma metodologia um pouco diferente, eu faço buy and hold, que é comprar empresas e segurar por longo prazo, mas são empresas específicas e de setores específicos, como bancos, energia, seguro, saneamento, telecomunicações, empresas que se provaram ao longo do tempo, que pagam bons dividendos, acima de 6%, idealmente 10, 12% ao ano, e que principalmente estejam baratas. Essa é a metodologia que eu sigo atualmente e eu também faço algumas operações no mercado de derivativos, no mercado de opções, mas é aliando a essa estratégia do buy and hold. Então, a conclusão que eu tiro disso tudo é que eu amadureci muito, eu evolui muito em um curto período de tempo, eu estudei e estudo muito sobre investimentos, eu amo estudar e ensinar sobre investimentos e esse é o intuito que eu criei esse canal para que eu consiga ajudar você a investir melhor. E por fim, eu tiro 5 lições muito importantes de tudo isso que aconteceu comigo. E a primeira lição que eu aprendi foi começar com pouco, porque quando a gente começa com pouco, a gente consegue comprar mais daquela empresa caso ela caia em um curto período de tempo. Se eu não tivesse aportado todo o
meu dinheiro no começo de 2020, com certeza a minha rentabilidade tinha sido muito maior. E como eu disse, a minha sorte foi que eu não vendi os meus investimentos. Ou seja, o segundo conselho é: tenha controle emocional. Se eu não tivesse aguentado o rojão, mesmo com pouco tempo na bolsa de valores, eu provavelmente não estaria aqui para contar essa história para vocês. Provavelmente eu teria desistido no pior momento e não teria tido uma grande rentabilidade, como aconteceu depois nos próximos 2 anos de pandemia. As empresas não só se recuperaram, como ultrapassaram a sua cotação do ano de 2020. E a terceira lição que eu tirei disso tudo foi que eu tenho que acreditar na minha capacidade. Se eu não tivesse saído de casa, não tivesse estudado, não tivesse lutado, não tivesse ido atrás mesmo diante de todas as adversidades, eu não estaria aqui para conseguir ajudar as pessoas na pandemia, conseguir fazer um dinheiro e ainda conseguir ensinar vocês sobre investimentos. E a quarta lição que eu tiro disso tudo é que a gente não pode e nem deve depositar expectativas em cima da bolsa de valores, achando que ela vai nos enriquecer do dia para a noite. Se você tem algum problema que você precisa resolver, você precisa buscar outros meios e não achar que a bolsa de valores vai ser a solução dos seus problemas. E a quinta lição que eu tiro disso tudo é que o que vai te enriquecer de verdade é o seu trabalho. A bolsa de valores é apenas um potencializador dos seus investimentos. Essa mentalidade serve principalmente para quem está achando que o day trade vai ser a solução dos seus problemas e que vai te deixar rico do dia para a noite. Não, pessoal, a bolsa de valores é um pensamento a longo prazo. Espero que você tenha gostado das lições que eu trouxe para você, espero que você tenha conseguido aprender com tudo que eu passei para chegar até aqui. E hoje eu tenho financiamento para pagar, mas estou muito feliz porque eu me encontrei dentro da medicina e hoje eu sou feliz fazendo o que eu faço, que é ajudar as pessoas e também ensinar sobre investimentos. Porque sim, apesar de médico, eu posso também ensinar sobre investimentos e eu quero muito ajudar você nessa trajetória. Um grande abraço, ótimos investimentos para você e até o próximo vídeo.